sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast na mesa. O episódio hoje está especial. A gente já estava com saudade de vocês, né? Semana passada nós não tivemos gravação, tivemos alguns contratempos normais, vocês sabem, do dia a dia corriqueiro da gente, mas sentimos saudades. Estamos felizes que vocês estão aqui na mesa com a gente novamente. E como de hábito, vocês também já sabem que essa mesa é forrada de um banquete espiritual e um banquete, um maná que vem dos céus. Hoje nós temos uma convidada especial, a Dani daqui a pouquinho já vai estar apresentando ela aqui. Então já se prepara aí, pega a tua bebida, seu café, teu leite, teu suco, tua Coca-Cola. Fica confortável, papel e caneta na mão, que nós vamos começar mais um episódio do nosso podcast Na Mesa. Ô, Glória! Pessoal, boa noite para vocês que estão aí nos assistindo. Primeiramente, né, você já compartilhou esse vídeo com mais pessoas que você imaginou na sua vida? Então compartilha, porque o conteúdo que essa convidada de honra vai trazer hoje vai edificar a sua casa, vai edificar teu lar, e eu te garanto que se tiver algum traumazinho aí, ela vai ajudar você a curar. Então essa é a nossa convidada de honra, Vanessa Paulino, para aceitar nosso convite. Você é um exemplo de fé, você é uma mulher de Deus. Conheço você há pouco tempo, mas pelo que eu vejo, eu sei que você é uma mulher muito usada pelo Senhor. Você é mãe de 3 lindos filhos, todos estão no caminho do Senhor, graças a Deus. Também é professora e tem magistério em pedagogia, pós em psicopedagogia clínica e é terapeuta TRG. Depois você vai contar pra gente o que significa essa terapia, que eu estou curiosa. E ela também te ajuda a curar traumas como ansiedade, depressão, síndrome do pânico, fobias e medos. Que ser humano não tem quase tudo isso? Uau. Então ela ajuda a gente a tomar um caminho aí para a luz, para a gente não viver sufocada nesse monte de trauma. Então, Vanessa, conta um pouco pra gente da sua história, como foi sua conversão, pode ficar à vontade. Muito obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. Me senti muito honrada por esse convite, né? Falar de 2 coisas que eu amo, que é Deus, em primeiro lugar. Amo conversar sobre isso com pessoas, com mulheres como vocês. E também sobre saúde mental um pouquinho, né? Eu me converti lá para os meus 18, 19 anos, né? Comecei a frequentar a nossa igreja e ali fiquei. Então, assim, quadrangular, né, que nós estamos hoje. Mas depois disso eu já fui para as minhas formações. Minha primeira formação foi magistério, né? Que era curso técnico na época, para ser professor. E depois fiz a minha primeira graduação que foi pedagogia. Fiz a pós em psicopedagogia. Então eu sempre gostei dessa área da saúde mental, né? Mas fui primeiro para a área da educação, que também me sinto muito à vontade, já tenho quase 20 anos de docência, então é uma área que eu amo muito também. Só que sempre vendo essa necessidade de trabalhar também as emoções, tanto na aprendizagem, lá em sala de aula, com as crianças, quanto dos pais, né? A gente via muitas questões que a gente não ficava ali reduzido à sala de aula, que ia para esse campo das emoções. E por isso que mais para frente aí, agora mais recentemente, eu fiz um curso, né, sobre terapia TRG, que eu vou explicar um pouquinho depois, tá? É um termo não muito conhecido, né? Isso, é uma terapia relativamente nova, né? Mas já está há um tempo já na sociedade aí, no mercado, mas por aqui eu ainda não tinha ouvido falar dela, né? Então por isso que eu me interessei bastante, mas eu vou contar um pouquinho mais pra frente por quê. Conta um pouquinho mais pra gente, assim, qual que é a área que, pessoal, vou pegar aqui, pessoal, que eu sei que tá ficando um pouquinho embaixo pra vocês, né? Então vamos lá. Qual é a área, assim, que você tem recebido mais pessoas, assim, que está sendo mais afetada? Vamos colocar da pandemia para cá, porque a gente sabe que tem muitas partes dessa área mental que ficou um pouquinho pior depois da pandemia, né? Conta um pouquinho pra gente, que você tem recebido mais assim, frequente na sua profissão. Certo. Bom, a pandemia, o pós-pandemia foi muito difícil, tanto na área da educação quanto nessa área da saúde mental, né?
eu ainda estava só na educação nessa época do pós-pandemia, então eu vi essa necessidade mais ainda de se trabalhar o emocional, né? A educação emocional. A educação emocional, ela é pouco tratada, recentemente ela está sendo tratada na educação brasileira, né? Mas já é um tema muito trabalhado aí em países de primeiro mundo. Então, nós não fomos ensinados a ter uma educação emocional, né? Então, por isso que muitas vezes o que chega para mim é realmente dúvidas, mas são dúvidas. Muitas vezes a pessoa pensa que está numa crise de ansiedade, pensa que está numa crise de pânico, mas na verdade ela não sabe lidar com as emoções, né, diante dos problemas que ela vem enfrentando. E o que eu recebo mais no meio evangélico é realmente essa dúvida entre procurar uma terapia, um especialista ou só o espiritual. Pessoal, você fala que os evangélicos demonizam muitas coisas, né? Então, esquece que nós também somos um ser triuno, né? Corpo, alma e espírito. Então, nosso corpo vem com um monte de problema errado aí. Se você não tratar, é igual um carro que sem manutenção vai começar a acarretar vários problemas. E a parte mental é uma delas. Então, você vai entrar nessa parte e é justamente isso. Eu percebo que a área, eu falo velho de crente, né? Desde pequenininho na igreja, eu vejo muito isso. Não se podia muito falar, eu ando com uma tristeza muito profunda, eu ando tendo isso, porque tudo se levava para a parte espiritual, tudo é demônio, né? E a gente sabe que na mulher tem os hormônios, né? Demônio, né? Tem os outros problemas que a gente né? Então tem as outras partes que a gente passa de problemas, enfim. Então ajuda a gente conseguir dar uma mapeada nisso. O que é demônio, o que é realmente problema espiritual, mental. Ajuda a gente, Vanessa. Disso, ajuda o que a gente está precisando. Porque assim, o que eu recebo muito são pessoas que demoram para procurar um tratamento, né? Por conta justamente dessa barreira espiritual. Então, quando você começa a entrar num estado aí de depressão, de uma tristeza profunda, de umas crises de ansiedade, você vai, de repente, procurar um aconselhamento com uma amiga ou com pastores. Normalmente, você recebe o conselho, precisa orar mais, precisa buscar mais a Deus, como está a sua vida espiritual, como está a sua comunhão com Deus, né? Que é totalmente válido, né? Que é uma parte importantíssima, mas como você mesma disse, Mari, nós não somos só espírito, né? Nós somos alma, nós somos corpo. Então, se a gente não trabalhar as três áreas, elas não tiverem equilíbrio, a gente vai colapsar em certo momento, né? Então, o que eu recebo mais é isso, são pessoas que, na área cristã, né? As pessoas me procuram já por saberem que eu sou cristã e que eu dou essa abertura. Embora a terapia em si, ela não é baseada nesse mundo, né? Porém, as pessoas me procuram porque elas têm a segurança de saberem que eu sei o lado espiritual também, né? E tem muito aconselhamento também nessa parte. Então, é isso que eu recebo mais, essas pessoas com essa dúvida. Porque elas vêm realmente, né, desse histórico, vamos dizer, gospel, de que a gente não precisa procurar menina, já um especialista. Nossa, menina, cada caso, gente, mas já passei por depressão, já cuidei, enfim. A pessoa fala assim, sabe que você está orando? Você precisa orar mais, hein? Você está orando um pouco. Você está lendo a Bíblia? Você tem que orar mais, gente. Você acaba de você põe na cova, total. Exatamente. Então, assim, porque é engraçado que quando você vai para uma pessoa e fala assim, nossa, eu tô sentindo uma dor aqui no peito, procura um cardiologista. Não vai para pastor, né? Você fala assim, nossa, eu tô com muita dor nas pernas, nas articulações, procura ortopedista. E quando você fala, estou com uma tristeza profunda, não estou me sentindo bem, não estou conseguindo realizar minhas atividades do dia a dia. Aí ninguém fala assim, procura um psicólogo. Ele é um médico como outro qualquer, né? Como Deus colocou aí pra gente a ciência, né? A ciência ela vem também estudar a mentalidade, né? As emoções.
E então ele tem, as emoções, a nossa parte emocional, ela tem que ser tratada de tal maneira quanto o físico, como as outras, né? Ô Vanessa, você falou sobre o pessoal cristão, né, que procura você. Uhum. Por você também ser cristã e também estar nessa área da educação emocional. Sim. Provavelmente elas procuram você porque talvez você sim vai saber separar o que ela está sentindo, se é espiritual, ou seja, talvez a falta de Deus, a falta de um relacionamento com Deus, ou de uma comunhão maior com Deus, ou se é na área da alma, né? Ou se é na área que está afetando ela realmente. Aí eu estava procurando no seu Instagram, eu vou colocar aqui também, e aí você coloca que tem que trazer, né, o passado da pessoa para fora, ela tem que te contar o que está acontecendo, porque daí você consiga, né, dar um diagnóstico para ela do que realmente está acontecendo. Exatamente. Então, assim, aí a gente vai entrar justamente nessa parte, né? As pessoas nos procuram, né? Normalmente você vai procurar um terapeuta quando você já procurou todas as outras áreas e não conseguiu sanar, né? Então, muitas, até doenças físicas mesmo, elas têm, na verdade, um endereço emocional, né? Um trauma, uma ferida emocional, algo do passado. Embora a pessoa venha me procurar muitas vezes por algo aqui, do hoje, né? Mas a minha terapia, né? O protocolo que eu exerço na minha terapia, ela procura revisitar o passado, todos os seus traumas desde a infância até o dia de hoje. Porque você, muitas vezes, nós somos o fruto de toda a experiência que a gente viveu até hoje, uma construção, né? Então, muitas vezes, o que nós estamos enfrentando hoje como um problema emocional está totalmente ligado a feridas do passado, né? Padrões repetitivos que a gente acaba sempre revivendo, né? E inseguranças, medos, e a pessoa não sabe identificar o porquê. Então, nessa terapia, a gente procura realmente identificar a raiz do problema, né? Porque tudo que vem externamente, por exemplo, eu não estou conseguindo trabalhar, eu estou sem paciência, eu choro muito, eu tenho medo de algo novo, de começar um trabalho novo. Isso são sintomas. É o que está aparecendo. Uma crise de ansiedade, coração acelerado, né? Tudo isso são sintomas. Então, na terapia, o que nós vamos tentar identificar? A raiz. Está de trás atrás daquilo ali, né? Então, isso que é importante na terapia. Muitas vezes você só consegue encontrar esse caminho na terapia. É verdade. Né? Porque a pessoa que está vivenciando, ela não consegue enxergar. Não, né? e tem pessoas, a gente falando agora pro lado do cristão, tem pessoas que acham que está bem resolvida no passado, né? Ah, você já fez uma pedra, já perdoei, já esqueci, tá no lago do esquecimento. E aí, quando você traz de volta, né, as lembranças, e que a ferida para ser curada tem que ser exposta para ser tratada, né? E aí a pessoa às vezes já remete aquele sentimento de novo, traz à tona aquele sentimento, aí a pessoa percebe que realmente não está Não tá 100%, né? Sim. Então isso é muito importante mesmo. Sim, lá no ambiente terapêutico eu vejo muito isso, né? Quando a gente revisita essas memórias, né? Muitas vezes a pessoa faz lá a anamnese, que é as primeiras perguntas que a gente faz para tentar identificar, né? Quais são os problemas que a pessoa identifica agora. E ali a gente já percebe alguma coisa do passado, né? Mas às vezes ela fala, não, mas já está resolvida, né? Eu esqueci já isso, né? Vamos embora. Mas não foi, né? A hora que a gente começa a realmente mexer naquilo ali, vem à tona, né? E realmente, para ser curado, precisa expor, né? A gente vê até com relação ao pecado, né? O pecado, para ele ser curado, para ele ser perdoado, a gente tem que pedir para Deus perdão, confessar para o meu irmão, Sim. né? Pôr para fora do meu irmão, para aí sim, né? A gente receber a cura e o perdão. Então, para a gente ter o perdão, a gente tem que precisar para Deus, mas a cura vem quando a gente confessa para o nosso irmão. Exatamente. É o trabalho da psicologia, né? Que é o primeiro passo que eu falo, que é você reconhecer. A primeira coisa que você precisa é reconhecer que você precisa
precisa de uma cura. Porque às vezes a pessoa passa anos levando aquele problema para frente, e não cura. Não, o fato de você tentar esquecer não quer dizer que você está sendo curado. Né? Então, primeira coisa é reconhecer. Então, fazer todo o caminho inverso da sua vida de hoje, voltar tudo para ver o que ficou realmente, né, do seu passado até hoje. Porque você tendo uma família estruturada ou não, você nasceu num berço evangélico ou não, seres humanos erram. Seres humanos pecam. Por mais que eu tenha que ser a melhor mãe que eu posso ser, com todo o conhecimento que eu tenho de educação, de emoção, eu ainda assim vou errar. Claro. Né? É normal. Então, ainda assim, os meus filhos vão sofrer algum tipo de trauma, de ferida emocional, que eles também vão ter que buscar a cura lá na frente, né? Vão ter que passar por esse processo também. Então, independente do ambiente que você foi criado, você tem sim as suas particularidades para tratar, né? Então, a terapia, eu falo assim, todo mundo deveria fazer. Com certeza. Né? Todo mundo apoio, deveria com passar certeza. por isso, deveria ser assim, algo, Com né, certeza. de SUS, vamos dizer assim, bem. Não, mas é verdade. Porque Todo mundo. isso, porque se você cura, se você está curado, você cura pessoas, Com certeza. né? E existe uma frase que eu gosto muito, Dani, que fala assim, ó, faz um bom tempo já que eu conheço essa frase. Fala assim, ó, não importa o que fizeram de mim, o que importa é o que eu vou fazer com o que fizeram de mim. Perfeito. Então, primeiro passo, sair desse pedestal, desse papel só de vítima. Vitimismo, né? Né? Porque existem assim, muitas pessoas que, porque eu não tive uma infância legal, eu tive muitos traumas, eu sofri abuso, eu Tem que sofri ser um derrotado, abandono. Então sempre coloca essa conta na culpa do outro que fez isso, que sim, teve a sua parcela de culpa, mas você precisa sair desse papel para ser curado. Você não é mais aquela vítima, hoje você é outra pessoa, É né? o protagonista da vida dela. Exatamente. Não é espectador, né? Isso, exatamente. Porque você precisa levantar. E quem faz o primeiro passo é a própria pessoa. Querer, né? Às vezes eu já recebi, por exemplo, indicações para pessoas fazerem a terapia. Por exemplo, da mãe. Meu filho, minha filha precisa fazer terapia. Fala com ela. Não adianta, não funciona. Quando não é a pessoa que vem te procurar, normalmente é uma ou duas sessões, ela já sai, ela já abandonou o tratamento. Então, realmente, é o querer. Ele vai fazer toda a diferença. Quando a pessoa vê a necessidade e ela se dispõe aquilo, já buscou em Deus, já pediu para Deus, e Deus encaminha alguém. Né? E aí você precisa dar esse passo. Esse passo Deus não vai dar por você. Né? Tem que ser a própria pessoa. A pedra quem vai retirar sempre nós. Né? Então, esse passo de vou procurar ajuda tem que ser dado pela pessoa. Né? Ô Vanessa, mas tem gente que é ignorante, né? E fala assim, não, mas eu não preciso disso. A pessoa acha que ela está em perfeito estado, mas você vê as reações que ela tem, o jeito que ela lidar com a vida, com os problemas, com as situações. Você vê que a pessoa pensa e fala, gente, será que ela não está entendendo que ela precisa de ajuda? E aí tem gente que fala assim, eu não preciso disso, isso é coisa de louco, isso é coisa de gente que não tem o que fazer. Porque tem gente que é assim. Tem gente que acha que não precisa. Que familiar mesmo que você falar, vai falar que você não sei o que eles pensam na cabeça. Sofre a pessoa e sofre, né? Sofre E dá um retorno, retorno, né? Todos sofrem, Sim. todos acabam sofrendo. E é interessante você falar isso, Dani, porque normalmente as pessoas que são muito autoconfiantes, como você falou, né? Eu não preciso, imagina, né? Normalmente são as que mais precisam, porque elas se escondem atrás dessa máscara. Para você chegar diante de Deus, você precisa tirar as máscaras. Porque Deus conhece você melhor do que você mesmo, não é verdade? Conhece a gente melhor que a gente. Então não adianta você, quando você vai orar, pedir uma direção para Deus, primeiro você precisa se despir ali, né, diante do Senhor, e você precisa tirar essa máscara, né, do orgulho. Né? A pessoa cria, quando a pessoa sofre por muitos traumas repetitivos ou muitas feridas por longo tempo, Dani, normalmente ela cria ferramentas
para se proteger, de Sobrevivência, sobrevivência. E normalmente essas ferramentas, elas ferem as outras pessoas, porque ela vai se distanciar, ela pode não manter um relacionamento saudável, ela pode descontar nos filhos, no ambiente de trabalho, que é normalmente aquelas pessoas difíceis de lidar, não é verdade? Então, quando você percebe pessoas muito assim autoconfiantes demais, que às vezes até humilham as outras pessoas ao seu redor, normalmente ela guarda uma ferida muito grande. Então, você estava falando, estava até pensando, né? Também conheço pessoas que sofreram a vida inteira e também não querem passar por terapia, não querem. Aí eu penso na outra questão. Tudo bem, tem uma parte que pode ser orgulho, mas também pode ser uma autodefesa de não querer sentir essa dor de novo. Talvez o fato de saber que vai ter que pôr para fora lembranças e coisas que ela quer simplesmente esquecer ou não lembrar nunca mais. E se talvez tiver que pôr para fora de novo, se vai suportar aquilo. Pergunta a pessoa assim, eu prefiro deixar quieto, porque eu não sei se eu vou suportar isso mais. Então deixa para não quero tocar mais nesse assunto. Então a pessoa é como se ela blindasse aquilo e não quisesse mais tocar no assunto. Então, às vezes nem tudo pode ser que seja a pessoa ser muito, autossuficiente, mas talvez uma proteção, né? Sim. Porque aquilo vai doer, vai machucar e a pessoa sabe que vai demandar um certo esforço para poder sair dessa bolha, né? Exatamente. Não é fácil, né? Não. Dependendo da dor, não é fácil. Não é fácil. E justamente o que você falou é perfeito. Existe realmente essa autodefesa, né? Existe aquela pessoa que tem a comiseração, que ela se sente a coitadinha de tudo. Ah, mas coitadinha de mim. Coitadinha de mim, porque isso, né, fui muito pobre na infância, não tive condições. Coitadinha de mim, porque existe a autocomiseração, né? Mas também existe pessoas que sofreram realmente traumas profundos. Abuso físico, psíquico, até sexual, principalmente a mulher, e ela não contou para ninguém, né? Então você vê que é uma pessoa sofrida, ela tem um sofrimento ali, porém ela não se sente segura de compartilhar isso com ninguém. O julgamento, talvez, né? Porque a sociedade é impressionante, falando de abuso sexual, como que essa sociedade nossa é injusta. Porque a mulher, para depor a respeito de uma violência sexual, uma importunação sexual, até os questionamentos é que ela está errada, que ela se insinuou, que a roupa estava inadequada, como se desse um alvará para a pessoa poder fazer o que ela bem entende. Então a gente vê como uma sociedade muito machista também, né? Então às vezes a pessoa, para se abrir a respeito disso, ela vai. E o medo do julgamento? Será que o erro está em mim? Às vezes a culpa foi minha, né? Eu carrego uma culpa, um sentimento. Então deve ser muito difícil também, né? Sim, eu trato muito dessa questão do abuso com mulheres e quase 90%, acho que até mais, se eu for colocar mesmo no estudo, a primeira impressão é que ela era a culpada. É sério isso? Mesmo sendo uma criança, quando aconteceu. É sério? Então a pessoa primeira, o que fica marcado, principalmente se foi criança, foi na infância, é que a culpa era dela. Isso, né? Por isso que a criança muito raramente conta para os pais. É verdade. Ou conta para os responsáveis. Porque o abusador também ele joga a culpa na vítima, né? Independente da idade. E a criança, normalmente, são pessoas próximas, quando é criança, né? Então, o abusador já tem ali vamos dizer assim, um controle ali sobre aquela criança e vai usar isso, né, a favor dele. Então, muitas mulheres que eu já tratei, que eu trato, que sofreram abuso sexual na infância, elas não relataram para a família. A grande maioria nunca falou com ninguém, só ali no ambiente terapêutico. Então ela viveu todos esses anos da vida dela com esse trauma, né? Sobreviveu, carregando um fardo que não era dela. Exatamente. E a nossa terapia, né? Ela justamente vem para visitar esses momentos ruins. O protocolo da TRG, ela visita os seus piores momentos. E aí é o que você falou, muitas pessoas não querem reviver, porque eu sei que são muito dolorosos, né? Trauma é muito doloroso.
doloroso, né? Mas essa terapia tem até uma frase que é assim, quanto pior, melhor. Quanto mais você sentir aquela dor de novo, você pôr pra fora, né? Você vai sendo curado, você está liberando todo aquilo que você tentou esconder durante a sua vida inteira. E aí começa o processo de cura. É muito interessante. O Vanessa, vocês é pessoas que quando elas conseguem, né, trazer pra fora, elas, tipo assim, tem crise de choro, de desespero. Passar mal. De passar mal, de perceber que realmente ela sofreu muito com aquela dor durante muito tempo, que agora ela precisa deixar passar, agora ela é uma pessoa curada. E quando ela se encontra nesse momento difícil de estar trazendo pra fora e consegue, eles normalmente passam mal, fica chorando, desesperado. E pensa como deve ser difícil, né? Sim, Dani. Existem, assim, algumas pessoas que elas são mais somáticas, que é isso, elas trazem mais pro corpo as emoções, né? Com certeza vocês já ouviram falar das doenças psicossomáticas, que elas não têm uma explicação física, orgânica, né? Metabólica, ela tem uma explicação emocional. E muitas pessoas, e são vários sintomas, porque toda emoção também é parte da teoria dessa minha terapia. Toda emoção, ela tem uma razão. Então, se a pessoa, por exemplo, vamos supor que foi uma pessoa rejeitada na infância. Teve rejeição de familiares, por exemplo, pai que foi embora, mãe que abandonou, né? Ela tem esse sentimento de rejeição, essa dor. Quando a gente vai revisitar essas memórias, normalmente ela sente aquilo Sufocada. Eu tô me sentindo sufocada. Meu peito parece que está apertando isso, né? É impossível. Exatamente. Mas por quê? Então, porque no momento ali do trauma, ela não pôde se expressar. Né? Quanta coisa que ela queria ter vivido com o pai, com a mãe, com a família, e não pôde. Né? Então, realmente, você se sente embalado. Né? E choro, né? Isso já vem muita emoção. E pessoas que às vezes falam assim, olha, eu não sou de chorar. Diz que chora. Eu não sou de chorar. Tudo bem, não tem Não problema, chora, né? Só Cada pega um pouco reage já de não uma vê, forma. faz assim. Exatamente. Daqui a pouco É isso, nós Mari, igualzinho. Eu já deixo lá meu bloquinho de lenço, copinho com água. Gente, Só Deus aproximação, me livre, imagina fica à vontade. esse povo deve Isso, sofrer. sofre bastante. E assim, pro terapeuta também é difícil você ver ali a pessoa naquele momento e você não se emocionar, né? Muitas vezes a gente sente até vontade de dar um abraço na vida da pessoa. Não pode, né? Naquele momento não, né? Mas Depois eu já terminei terapias assim, com mulheres, né? Pedindo oração. Ora por mim antes de você ir embora. Me dá um abraço, e um abraço assim, você vê que necessitava daquele Que também contato. cura, né? Um abraço cura. Aí eu até brinco, né? Que tem que ser o de 8 segundos. No mínimo 8 segundos para ter cura do abraço. Se eu encostar, não vira nada. Não, aquele né? abracinho assim xoxo não vale. Então assim, já aconteceu já. Caramba, que forte. Deixa eu contar algo que aconteceu. Teve uma conferência de jovens, a gente foi lá em Limeira. E aconteceu exatamente o que você falou, no teatro. Era um teatro assim fortíssimo, só de eu falar de me arrepia. Era uma família, o pai, a mãe e a filha. A filha era criança na época ainda e o pai abusava dela. Tipo assim, eles mostravam assim no cenário, era um teatro mesmo. E aí abusou muito tempo. Aí ela foi inventar de contar pra mãe. A mãe dela falou assim, seu pai jamais faria isso, pode sair de casa. Ela falou pra filha, sai de casa, que você não... Ela saiu de casa, morou um tempo na rua. Na rua abusaram dela, porque daí ela já era adolescente. E aí ela cansada de tanto sofrer, achou uma faca e se matou com o pescoço. Mostrou a cena pra gente. Forte, né? Ela puxava assim a faca e saiu sangue assim. Eles faziam aqueles negócios de sangue lá, né? E aí, nesse momento, você já assistiu Jogos Mortais? Aquele bonecão preto. Aí colocaram um bonecão preto, ele sempre acompanhava ela.
Tipo assim, ele parecia que era ele que dava a faca pra ela, era ele que fazia ela fazer tudo errado. Era o demônio mesmo. Aí ela puxou, aí ele olhou pra todo mundo assim e fez assim, ó. Aí depois tem um pastor, que ele é pastor de jovens numa igreja que ela de Sorocaba, ou não lembro da igreja que é. Ele fala, gente, tem pessoas perto de vocês que estão morrendo, estão se suicidando, vocês não estão percebendo. A gente, como igreja, a gente tem que ir atrás dessas pessoas, tem que procurar ajudar elas, e isso, aquilo. Depois ele contou um outro testemunho, que acho que o filho saiu e a mãe se matou. Aí ele chegou em casa e viu a mãe morta. Meu Deus. Depois de uma semana, ou foi 2 meses, né? Ele foi lá e se matou. Na mesma janela que a mãe se matou. Meu Deus. Então assim, o povo tá se matando mesmo por causa de doença emocional. Sim. Engraçado, né? Que é uma geração que tem na mão tanto conhecimento, Em tudo. Tem Tudo e não tem nada. recurso, mas não sabe lidar com isso. Uma coisa é você ter tudo ali na sua mão. Eu posso te dar o melhor computador, Dani, chegar aqui e você, Dani, te dei esse computador que é de última geração. Se você não souber trabalhar com ele, De que serve? você só vai lá assistir YouTube dele, só entrar em Netflix? Né? Então, assim, você ter as informações todas na sua mão, muito acesso, às vezes, até prejudica. Porque a criança, hoje em dia, é exposta a todo tipo de informação muito cedo. Mas ela não sabe lidar com aquilo. Vanessa, e o excesso de proteção, talvez, também, que acaba privando a criança ou o filho da gente de aprender também a ter inteligência emocional? Porque eu falo assim, na nossa época, né, nós passamos por coisas terríveis, né? Mas ainda assim, a gente aprendeu a lidar com aquilo. Tivemos, né, a questão da resiliência, que nos estruturou e somos quem somos hoje. Para nós, Deus Pai, encontramos Jesus, enfim. Mas quando a gente se torna pai e mãe, a gente não quer que os nossos filhos passem pelos mesmos sofrimentos, então a gente começa a enfiar eles dentro de uma redoma. E talvez isso, acredito que na sociedade esteja acontecendo muito disso, dos nossos filhos não terem inteligência emocional porque os pais privam eles de muitas situações. Não precisa arrumar a cama não, filho, a mãe arruma. Não precisa se preocupar em ajudar em casa não, né? E com a gente não era assim, estou dando exemplos esporádicos, né? Mas tantos outros teria assim. A gente priva os nossos filhos, né? Não precisa disso, não precisa daquilo, não precisa daquilo outro, porque na minha época, nossa, eu passei tanta dificuldade com isso, tanta dificuldade com aquilo, mas isso nos formou a pessoa que somos hoje. Então, eu acredito que a sociedade está um pouco doente também, principalmente essa mais jovem, porque os pais também estão sendo muito moles nesse sentido de não deixar eles sentirem o que tem que sentir e aprender a lidar com os seus sentimentos também. Acho que isso também adoece bastante, não adoece? Sim, é interessante isso que você falou. Isso eu vejo muito em sala de aula, né? Como eu trabalho com criança. Então, a gente vê assim, as crianças hoje em dia, elas não sabem lidar com a frustração. E quem não vai passar frustração nessa vida? Meu Deus. Não existe. Não existe, não tem como. Mas Vocês que nasce no chorando. mundo tereis aflições. Já nasce chorando, exatamente. Já nasce sabendo. Já nasce sabendo. Já nasce sabendo vai ser o restante dos vai ser episódios. pra frente. Os É próximos spoiler. episódios, Exatamente. Então, isso é importantíssimo, né? Por isso que, por exemplo, um exemplo bem simples, mas que ilustra isso, é você, quando está ensinando seu filho a jogar um jogo, você sempre deixar ele ganhar. Aonde que isso vai acontecer na vida dele, que ele vai sempre ganhar? Nunca. E outra, depois, qualquer outra coisa que ele vai viver na vida, ele vai lembrando, eu sempre ganhei. Exatamente. Como é que perder? É. Ai, vou me matar, porque perdi, como é que Não funciona? sabe lidar com a frustração. Então, assim, sim, em alguns momentos você vai deixar ele ganhar, porque ele precisa também da autoconfiança, Sim. ele precisa da autoestima, né? Está sendo ali construída, mas ele precisa também sentir o sabor do perder. É igual aqueles pais que passaram privação, por exemplo, que passou fome, né? Aí pronto, tudo que fica é comprar no Que mercado comer. dá. A criança tá uma bola, né? Com obesidade infantil. Não, mas coitadinho, não deixa passar vontade. Não, pera lá, né? Sim. Então, parece que a pessoa acaba ficando até burra nesse sentido, né? Porque
passou um trauma que não foi resolvido, Sim. e aí ao invés de ajudar o filho ou a filha, acaba acarretando outro problema sério na criança, né? Exatamente. Isso é perigoso. Isso também é perigoso. E quando você fala de lidar com frustração, né? E regras, as regras hoje em dia é muito difícil na escola, é muito difícil você trabalhar regras com as crianças. Porque realmente, e na verdade, Mari, não é nem que nós nem estamos lidando hoje com os filhos dessas pessoas que você falou que passou necessidade, que passou por perrengues, que não era. Na verdade, a gente já está lidando com os filhos dos filhos. Então, essa geração, você imagina, essa geração que você citou agora, na verdade, essa geração já está dando outros filhos, é os filhos deles, entende? Então, se é uma geração que veio, não vou dizer fraca, mas uma geração que já deixou um pouquinho desse lado da resiliência, de lidar com as frustrações, de receber um não, de ter regras, de saber lidar no ambiente coletivo, né? Já teve um filho. Agora eles já são avós, na verdade. Eles já tiveram, os filhos dessa geração já tiveram filhos. Então você imagina a bola de neve que está virando. Jesus Cristo, né? Então, assim, tem coisas que me assustam quando eu paro para analisar na escola, assim. Tem coisas que eu me assusto. E aí vem, né, toda a tecnologia também que a gente está tendo agora, né? A inteligência artificial. Você não precisa pensar mais. Então, agora, tirou o celular nas escolas, por exemplo. Achei excelente. Foi. Meu filho odiou, falei, aceita o menos. Gente, eu não sei nem por que deixaram a primeira vez isso acontecer. Porque assim, Dani. Eu não tinha isso não. Hoje o professor tem que ter aplicativos no celular para ele saber se a atividade daquela criança foi feita na inteligência artificial. Meu Deus. Porque tá o quê? Tá maluco. A criança fazer uma atividade na inteligência artificial. Exatamente. Por quê? Tá tudo muito fácil. Eu não sei, eu jogo ali. Sem contar o excesso de ansiedade que eles estão tendo. Alguém tem que sumir com isso aí, gente. Alguém tem que sumir com isso aí. Então, assim, para algumas coisas é muito bom. Claro. Porém, tem que ter educação para lidar com aquilo. E eles não têm. Né? E assim, o brasileiro primeiro ele joga as coisas para depois pensar, né? Então, para depois ter que consertar lá na frente. Então, vamos fazer um estudo primeiro, vamos ver como que é, vamos ensinar, né? Eu lembro um exemplo assim bem prático na nossa cidade, por exemplo, quando foi colocar a cooperativa de reciclagem. Teve que fazer o trabalho nas escolas, porque ninguém ia reciclar lixo, ninguém via a importância de se reciclar. Né? Então precisou de todo um trabalho. Hoje em dia você sente até mal se você tiver que jogar um papel e colocar no lixo comum, não é verdade? Sim. Eu fico até angustiada. Às vezes eu guardo na bolsa para chegar em casa e pôr no lixo comum. Mas por quê? A gente criou toda uma cultura sobre isso, toda uma consciência. E tem que ser isso. Então, por exemplo, tem coisas que eu ainda acho muito falha na educação. Eu não sou expert em educação, né? Eu trabalho ali eu falo na base, né? Que é educação, ensino fundamental. Eu já trabalhei com educação infantil, hoje eu estou só com ensino fundamental, mas estou ali na base, né? Mas é o prático, é na prática que a gente vê as necessidades, né? Existem sim os filósofos, estudiosos aí, que na teoria eles sabem muito mais que a gente, mas a gente está ali na prática, a gente sabe que está funcionando. Então eu acho assim, por exemplo, a educação emocional, que agora está sendo já realizada nas escolas, já faz uns 2 anos para 3 anos. Eu acho que tem que ser a financeira e a emocional. E exatamente, tirou as palavras da minha boca. E agora precisa-se também da educação financeira. Gente, isso já é modelo de educação. Tem tanta matéria, nada a ver com lá, você não usa para Nunca. nada. Você está usando química lá na tua loja? Never. Entendeu? Agora, se você tivesse tido uma educação financeira, isso valeria a pena em qualquer coisa que você for fazer. Inclusive, ser dona de casa. Você tem que administrar a sua casa. Que sabe é emocional essa dona de casa. Exatamente. Muito.
Então, essa assim, análise que eu vejo hoje, né, do cenário, é que precisa se começar na base, né? Quando eu conheci a TRG, falando um pouquinho agora da terapia em si, terapia de reprocessamento generativo, TRG, tá? Então, imagina o seu celular cheio daquelas mensagens de bom dia, boa tarde, boa noite, dos grupaiadas, tudo aquelas escotaiadas que a gente faz download e começa a travar. Não começa? Tem hora que dá lá, memória cheia, começa a travar. O que você vai fazer, Dani, quando acontece isso? E você vai apagar o quê? O que você vai apagar? As mensagens. Mas as importantes? Não dá. Não, você só vai apagar o quê? O irrelevante. Irrelevante. Então, a terapia de reprocessamento generativo, ela é isso. Ela vai visitar o nosso HD, que é o nosso inconsciente, todas as memórias ruins que não servem para nada, né? Teoricamente, porque lógico que vai fortalecer, né? Nossos momentos ruins, a gente sabe que se a gente souber usá-los, a gente vai crescendo com eles. Porém, muitos deles trazem esses traumas, trazem essas inseguranças, esses medos, essas crises de ansiedade. Ansiedade é medo, tá? Não, é medo. É medo do futuro, é medo do que eu vou fazer hoje, é medo que não vai dar certo, ou do que vai dar. Medo. Então, vai reprocessar tudo isso. Ou seja, vai visitar suas memórias ruins, vai trabalhar lá no ambiente terapêutico, identificando as emoções que causaram e reprocessando, tá? Reprocessando o quê? Jogando como se estivesse jogando fora mesmo. Para essas memórias boas, elas subirem, elas ficarem mais em evidência, porque a gente costuma lembrar mais as coisas ruins, né? Sim. Percebe? Sim. Né? Por isso que até na palavra de Deus fala pra gente esquecer das coisas do passado, porque trazer a memória aquilo que dá esperança. Aquilo que dá esperança, porque Deus fez algo novo. Então é justamente isso. É você revisitar essas memórias, trabalhar elas, reprocessar, dar um novo significado para aquilo, para que as lembranças boas sobressaiam. E você... Lembra um pouco o processo da psicanálise, né? Sim. Lembra, né? Sim. Eu acho muito interessante. Eu falo que, igual você falou, né? A gente tem que tratar o começo das coisas, da onde veio, onde bugou o sistema para você poder realinhar aqui, né? Tem como você querer partir daqui? Não, tem o passado, tem como você anular isso. Não tem. Não tem como. Não tem como você anular o passado. É aquela frase que eu disse, né? O que eu vou fazer com ele? Né? Então, eu vou deixar ele me paralisar hoje? Não, eu vou utilizar aquilo que eu aprendi para não repetir, né? Mas não preciso ficar naquele momento, né? É que a teoria do inconsciente, ele explica que o inconsciente não tem passado. O inconsciente nosso só tem presente. Ele não entende que você sofreu um abandono, um abuso com 7 anos de idade. Não entende isso. Para ele, quando você lembrar, tiver essa lembrança como se estivesse acontecendo hoje. Por isso que a pessoa se emociona muito, por isso que a pessoa sofre muito, como se ela estivesse sofrendo naquele dia, né? É igual uma música que te traumatizou. Por exemplo, você tinha uma música lá numa época que você estava vivendo um certo momento da sua vida ruim. E aquela música tocava direto. Pode passar 20 anos. Se você escutar aquela música, você vai lembrar. Se você sentir aquele cheiro, você vai lembrar daquela situação, daquela pessoa. Por quê? Porque o inconsciente não tem passado. Ele tem presente. Tá? Por isso que a gente revive, né? Por isso que a gente precisa revisitar. Isso daí é tão forte que ela falou que eu tenho uma minha bisavó, né? A minha bisavó Judite, eu tive muito assim, uma época meio de infância foi muito intensa com a minha avó, com a minha bisavó, né? Eu falo com a minha bisavó. E eu falo com o Bruno ainda, eu falo assim, se eu me concentrar, parece que eu entro dentro da casa dela, eu consigo sentir o cheiro do macaco dela, sabe? Se eu concentrar assim, parece que eu sinto o cheiro da roupa dela, o cheiro da casa dela, né? Porque é uma memória afetiva muito forte pra mim, né? Então, assim, tanto pro bem como pro mal, né? Igual uma música, um cheiro.
Não tem um cheiro pra um ex-namorado que te traumatizou, que você não suporta, vai dar no nome da sua vida. Você fala, tira esse perfume urgente. Nunca mais Você não usa, hein? suporta mais, porque te remete a algo ruim, Uhum. né? E você estava falando aqui, e não tem como a gente não levar para a parte espiritual, e me veio na mente, né? Como que é importante a gente pôr para fora, né? Jesus, olha só, a gente fala aqui na igreja de um certo humor interessante, porque as pessoas para um cego, ele encontrava um cego e falava assim, o que você quer que eu te faça? Quando tá óbvio que eu quero enxergar, né? Mas ele sempre queria que a gente colocasse, externasse aquilo que a gente estava sentindo, o que a gente estava querendo que acontecesse mesmo. Então, o quão importante aquela mulher samaritana mesmo, ele sabia toda a verdade do mundo, tanto ele foi lá e falou, mas às vezes ele quis escutar ela. Então, o quão importante a gente pôr nossos entulhos, nossos bichos para fora, Jesus também quer ouvir, né? Ele quer ouvir e saber, tá, e aí, o que você quer que eu faça com isso tudo? Né? Então, não adianta a gente querer pôr uma pedra, isso aí não fala, nem toca nesse assunto, não, toca nesse assunto. Precisa falar. Precisa falar, exatamente, faz parte da cura. Total. Né? E você percebe que você está curado quando você consegue falar disso com outras pessoas. Vira cicatriz, né? Exatamente, fala, e aquilo, na verdade, você vai usar aquilo. Deus pode usar as suas dores, todo o seu passado, né, o que você viveu, os seus traumas, para gerar testemunho. Para, poxa, Dani, eu também passei por isso. Né? Então, mas olha, eu resolvi dessa forma, eu fiz isso, quem sabe com você dá certo. Né? Então, assim, a gente não está aqui para menosprezar toda a nossa história. Nem a dor do outro, né? Nem a dor do outro. Nem a dor do outro. O processo, é interessante, Mari, que quando a pessoa começa a fazer a terapia, muitas vezes eu recebo mensagem assim, você não sabe o que eu fiz hoje. O que você fez hoje? Perdoei o fulano. Olha. Perdoei esse fulano. Ele nem sabia que ele tinha me machucado tanto. A pessoa nem sabia que naquele dia ela me magoou tanto. Então, isso é lindo, né? Por isso que o perdão é para quem perdoa. Eu sempre digo essa frase. O perdão, ele é um processo de cura. Então o perdão é para quem perdoa, não é para o perdoado. Porque às vezes o perdoado, ele nem sabe tanto que ele te feriu. Ele nem sabe, ele não sente aquela dor. Então quando você libera o perdão, você está tirando de você aquele peso. Né? Então é cura. Eu vejo assim, o perdão como uma cura interior. Muito forte. Né? E você falando quando a gente se sente curado, a gente toca no assunto e não sente dor. Eu estava conversando com meu irmão semana passada, que eu tive uma infância bem traumática, várias situações terríveis. Foi uma infância muito fácil. E eu conversando com meu irmão semana passada, a gente lembrando de uma situação difícil que a gente viveu no passado. E só que a gente fala, não tem mais aquele peso. Né? Então a gente consegue falar, a gente consegue tocar no assunto, falar, você lembra? Mas foi necessário que acontecesse isso daqui, nós sofremos. Mas foi através daquilo que a mãe buscou ajuda em Deus, que aí abriu a porta da nossa casa para Jesus entrar e aí toda a nossa família foi salva. Então hoje a gente tem essa clareza, né? Hoje a gente tem essa compreensão e por isso que eu acho importante também, porque muitas coisas que acontecem com a gente no passado, naquele momento também a gente não teve ou não tem a maturidade que a gente tem hoje para processar isso. Então quando a gente revive ou lembra, mas com a mentalidade de hoje, talvez a gente consegue reprocessar, igual você falou, né? Tudo aquilo a gente consegue reprocessar de uma maneira diferente, né? A gente consegue, deixa eu pensar, por isso a gente tem que falar, né? Sim. Pensar, como aconteceu isso, nossa, eu agi de tal forma, nossa, essa pessoa eu não teria dito daquela forma, eu não teria batido a porta na cara daquela pessoa, né? Então por isso que é importante de trazer de volta e reprocessar, né? Sim, é interessantíssimo você ter tocado nesse assunto, porque faz parte da teoria também da TRG, a maturidade emocional. Por quê? Hoje a pessoa chega lá e fala assim pra mim, eu perdi a vontade de viver, eu perdi a vontade de trabalhar, eu era uma pessoa tão ativa e hoje tá me dando crise de pânico, enfim. Tá, vamos fazer o protocolo, a gente vai reviver. Não, mas meu problema é hoje.
Meu problema é meu trabalho, meu problema é meu esposo, minha esposa, meu Você problema abre a são meus mente pra uma filhos. pessoa dessa. Aí você faz toda uma pseudo-educação. Olha que nome chique que eu dei, pra não Como? falar assim. Pseudo-educação. Nossa, eu amei. Pra não falar que uma reta cabeça da pessoa. Que dá Deixa eu não vontade, ofender o cliente. que dá vontade, né, de marretar. Vamos fazer a pseudo-educação. Então eu já explico certinho. Por quê? O que acontece? É exatamente o que você acabou de falar. É o que eu explico. Nós vamos revisitar todo o seu passado, passando todos os seus traumas, suas feridas, que todo mundo tem, é normal as pessoas terem feridas, todos nós temos. E aí, o que acontece? Você vai ganhando maturidade. Quando aconteceu o trauma, você tinha 6 anos, você não tinha maturidade para lidar com aquilo. Você faz o processamento. Opa, resolvi. Agora aconteceu outro problema, eu tinha 13. Mas agora eu já não sou mais aquela criança de 7 que sofreu, eu agora já tenho 13. O inconsciente já levantou ali, já foi para um outro nível, vamos dizer assim, de maturidade. Às vezes acontece de no final já da terapia, a hora que está chegando ali próximo à idade que a pessoa está hoje, aquele problema atual, porque não era hoje o problema foi toda a bagagem que ela estava trazendo, né? Então realmente a maturidade espiritual tem que vir junto com o conhecimento e tem que andar junto com a maturidade emocional. Tem que ser todo um caminho que a gente precisa percorrer, né? Como diz até na palavra de Deus, né? Que a gente tem que crescer em graça e em conhecimento, né? Então precisa ter as duas coisas juntas. Perfeito. Meu Deus. Ô, Vanessa, por que será que, por exemplo, nós seres humanos temos tanta dificuldade, por exemplo, a Maria me magoou? Mas ela nem sabe que ela me magoou, mas eu me magoei. Aí eu vou embora e fico remoendo aqui, remoendo. Passou 10 anos, eu tô com raiva da Maria ainda. Por que eu já não fui lá e falei assim, ô Maria, você me magoou, entendeu? Ó, eu te perdoo e você já foi Mas as perdoada. mulheres, que assim, né? Os homens já é papo reto, né? Não, Mas tem homens também, já tratei esse problema com o masculino. E assim, a gente fica carregando esse fardo ao invés de ir lá e resolver. Por isso é que a gente tem tanta dificuldade de resolver logo esse problema. Aí, Dani, pode ser vários fatores, né? Vamos colocar aqui assim, supérfluo aqui, bem superficial, aliás. Pode ser que você seja uma daquelas pessoas que ao longo da sua vida a sua opinião não importou muito para as pessoas. Você viveu num ambiente onde você não tinha muito lugar de fala, onde as suas emoções não eram validadas, onde a sua opinião não era validada. E você aprendeu que é melhor esconder o que você sente do que você expor. Meu Deus. Porque às vezes, muito forte, isso acontece demais. Por quê? Aí a pessoa, às vezes ela fala assim, nem adianta eu falar com a Mari que me magoou, porque às vezes tá coisa na minha cabeça. Não importa que foi coisa da sua cabeça, não importa que como a Mari vai interpretar aquilo. O importante é que você já resolveu aquilo com ela na hora. Né? Isso que a pessoa, quando ela está na terapia, a gente tenta fazer ela chegar nesse nível de compreensão, né? De que se algo aconteceu aqui hoje, seja no relacionamento conjugal, seja no relacionamento mãe e filho, seja no relacionamento profissional, aconteceu, te magoou, você precisa se dar a oportunidade de falar sobre aquilo. Porque aí vocês dois vão resolver, as duas partes vão se resolver. Mas o que acontece que a gente faz? A gente vai acumulando, a gente vai guardando. E a Mari não está nem sabendo o que você está carregando. Se tortura, E né? você fica se torturando. Mas muitas vezes é por causa disso, porque você tem esse perfil de não validar as suas emoções, a sua opinião, porque você foi durante toda a sua vida tratada dessa forma. Às vezes no ambiente familiar. Eu tive uma época que eu passei por isso. Você se acha insignificante, você acha que não vai importar se você falar para ela, ou ela não vai entender. Mas se ela vai entender ou não, e como ela vai interpretar ou não, né? Só problema dela. não tem como a gente Quer ver controlar. comigo, né? Exatamente, não tem como você controlar o receptor da informação.
a pessoa que vai interpretar aquilo. Não, né? isso Tem a ver com a minha cura, né? Não. Tem a ver Isso com daí é você, muito legal, exatamente. porque eu teve uma época que o pessoal me chamava de bomba relógio. Porque eu era assim, eu absorvia tudo e ficava na minha. Não falava nada, só a Mari é muito calada. A Mari é muito quieta, a Mari tá aguentando muita coisa. Uma hora vai explodir. E o pessoal fala, Mari, você tem que pôr pra fora. Não, tem que pôr pra fora. Não ótimo pra fora, porque agora você fala, era esse sentimento mesmo, eu falar pra quê? Né? Ninguém vai dar a mínima, não deixa. Até que quando você somatizava, era uma doença que vinha, entendeu? Era um par de coisas. Ou quando explodia de acordo mesmo, de ficar loucona de brava. Então, até que na terapia, né, a terapeuta né, falou a mesma coisa, você precisa falar. Se você não está feliz com alguma coisa, você tem que pôr pra fora. Olha, fulano, aquele dia você falou isso, eu não gostei. Gente, é tão bom fazer assim, né? É libertador. Quando libertador. você aprende, é libertador. Quando eu aprendi, Nossa, demora eu tanto fiquei tempo pra sincera demais. aprender. Pra aprender. Aproveita, Dani. Você tá Fiquei aproveitando. sincera até Você demais. tá tendo a oportunidade de aprender mais cedo que nós. Ai, meu Deus, tô brincando. Aproveita, porque é É que é libertador. difícil, É põe se difícil. Não, mas tem tortura. a forma adequada. A gente tem medo de magoar o outro, Exato. não tem Também. problema. Tem a forma adequada. Exato. Falando, ó, aquele dia você me magoou, É uma você conversa, falou, eu me né? senti assim. Essa pessoa falou, desculpa, eu não imaginava. Eu nem- Tudo bem, pronto. Não, tudo bem, mas eu precisava te falar, tá tudo bem. Se Agora, a diferença é tudo você bem, chegar, tudo se bem. esperar acumular, você não presta. Exatamente. Porque você foi lá, você Aí não vai ser um fazer diálogo. assim. Não vai ser um diálogo. Não, total. Não vai ser. Esse que é o grande problema de você acumular. Né? O que poderia ser resolvido numa conversa amigável, depois até sair para tomar um sorvete, pode virar uma bomba relógio. É, uma bomba Exatamente. relógio mesmo. Ô, Vanessa, como que a gente consegue buscar esse equilíbrio emocional? Boa. Essa é forte. Essa é a parte, Brasil. Essa eu quero saber. Segura, pelo amor de Deus. E Deus, me leva, porque eu não aguento mais me levar. Ô Dani, eu acho que uma das principais coisas é o autoconhecimento. É você se conhecer. Quando você conhece as suas fragilidades, quando você conhece aquilo que te perturba, quando você sabe quais são os seus limites, você consegue evitar passar por algumas situações. Nem tudo. Tem coisas que fogem do nosso controle. Às vezes você vai passar por situações pelas quais você nem merecia estar passando. Isso acontece, né? Mas estou dizendo assim, às vezes a pessoa, ela nem tem esse autoanálise, tipo assim, porque tem coisas pra mim, Dani, que vão me tirar do sério, mas pra você não. Nós somos indivíduos, nós somos diferentes uns dos outros. Então tem coisas que eu aguento, que eu acho que dá pra passar tranquilo, mas que pra você é um limite. Então você conhecendo os seus limites, você vai conseguir passar também ali para as pessoas ao seu redor esse limite. Sim. Olha, eu não gosto que fala dessa forma comigo. Olha, então você vai colocando alguns limites ali ao seu redor e vai evitar algumas situações, ambientes, né? O quanto que não vale mais você trabalhar num ambiente de paz do que num ambiente que te dá dinheiro. Tem muita gente que conquistou muito dinheiro, mas ela não tem paz. Então o dinheiro em si, ele não vai mesmo trazer uma felicidade total, né? Então muitas vezes tem pessoas que falam, nossa, fulano saiu daquele trabalho, ganhava tão bem, agora está no outro, ganha metade, mas ele consegue ficar mais com a família, mas ele consegue ali ter uma qualidade de vida melhor. Então ele escolheu, né? Então existem assim lugares e pessoas que você pode escolher estar junto, estar perto, né? Agora, quando você está num ambiente muito tóxico e que você não tem como sair daquele ambiente, por exemplo, um ambiente familiar, por exemplo, e Natal, um dia. que você não pode sair daquele lugar. Quebra garrafa. Meu Deus. Aí você precisa ter esse autocontrole e saber que é um período, né, que você vai passar ali, mas é uma construção, Dani, não existe uma receita
É a construção pra do todo. eu, né? Exato. Não Tem um livro existe. do Augusto Cury, que eu acho que tem esse nome, A Construção do Eu. Sim. E existe também um livro da Sarah. Eu esqueci o sobrenome dela. Eu sei que o primeiro nome é Sarah. Que é Desconstruindo Meu Eu. Esse livro é maravilhoso. Depois, se você quiser deixar aí na sugestão aí, o nome certinho, você coloca no vídeo. Desconstruindo Meu Eu. Ele vai falar de autossabotagem, vai falar de ciclos que a gente repete, ele vai falar de traumas de infância. Então, assim, foi todo um processo de cura que ela passou e ela relata nesse livro. Biografia, né? Isso, mas ela também dá dicas, porque ela também passou por terapia, por psicólogos, por terapeutas, e ela chegou nesse nível de cura junto com a palavra de Deus, que ela é também cristã, tá? Então, assim, é maravilhoso esse livro. Então, assim, além de a gente estar sendo construído, a gente tem hora que precisa ser desconstruído. Sim. A gente fazer esse caminho inverso que eu venho falando, para você descobrir o que de fato é a Dani e o que não é você completamente, mas sim as vivências que você tem. Uma barra na bandoleira. Eu ia falar isso agora. A Exatamente. gente é na mão de Cristo, a gente é um vaso, né, que ele desmancha e depois constrói de novo. Exato. E tira as impurezas, né? É. Nessa reconstrução, Mas você vai as tirando as trancas, impurezas e vai te moldando para aquilo que você realmente precisa ser, né? E essa busca vai ser a nossa vida toda. Né? Como a Por busca isso pela que- santidade, como a busca pela comunhão com Deus, ela é um processo que vai perdurar a nossa vida toda. É por isso que a gente precisa buscar essa cura, né? A gente precisa identificar que a gente está doente, para depois buscar a cura, porque depois que eu me curei, aí eu consigo curar. Aí eu consigo A curar gente outras precisa pessoas. entender, né, que a gente talvez não está nessa perfeição toda, que a gente Sim. precisa sim de uma ajuda. Sim. Eu acho que a maior dificuldade é a gente identificar que a gente precisa de ajuda. Aquela história do. Quando a gente ora o Pai Nosso, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas o reino, para ser estabelecido, a gente tem que se submeter a ele. É um governo. É governar minha vida, governar quem eu sou, né? Então a gente tem que deixar que Deus também faça a obra, né? Porque a gente fala, venha o teu reino, mas você quer fazer do teu jeito, você quer, né? Deixar o velho eu tomar conta. E aí, verdade. Sim. E para as mães, né, para nós somos mães, quando você tem muitas feridas, muitos traumas, você acaba passando para os filhos. E aí você acaba passando crenças limitantes para as crianças, né? E quantas pessoas me falam, né, que eu sou assim que minha mãe falava, né? Que era assim. Então, assim, por isso que a gente precisa, sim, buscar a cura não só pela gente, mas pelos nossos descendentes, né? quebrar, né? Quebrar esse esse ciclo, né? ciclo, quebrar essas, né, que a gente fala, as maldições hereditárias, que são ciclos repetitivos. Na psicologia se fala de ciclos repetitivos, Sim. né? Às vezes o pai era alcoólatra, o filho também tem envolvimento com álcool, com droga, e aquele ciclo parece que vai perdurando, mas porque foi construído aquela identidade, né? Então precisa sim ser quebrado, tanto espiritualmente, com leitura da palavra, com conhecimento de Deus, com oração e também com terapia. Vamos unir os dois. Vamos deixar isso bem claro, que as duas coisas podem e devem andar juntas, né? Sim. Ô Vanessa, uma observação aqui é que, por exemplo, hoje a maioria dos seres humanos, eles não fazem essa autobiografia de si, eles só vão sobrevivendo, só vão existindo. Tem gente que vive sem propósito, tem gente que só está esperando o dia da morte e não está sabendo que ela está vivendo um ciclo que veio do passado, que veio do pai, que veio da avó, que veio da bisavó. E tem gente que não para no momento na vida e fala, gente, para, agora eu preciso ver o que eu estou fazendo na minha vida. Tem gente que não parece não tem nem tempo para Vive no isso. automático. No automático, vive na correria, vive na correria da rotina e não presta atenção nisso, né? E tem gente que, tipo assim, eu comecei a ter essa autoanálise da minha vida, eu acho que eu tinha uns 20 anos. E de quando eu nasci até os 20 eu fui só existindo. Fui fazendo o que eu imaginava que estava bom, que estava certo, que não estava certo, que também não eu fazia. Acho que isso tem a ver também com a maturidade também, né?
Ai, eu não sei. Eu sei que tem gente que não tem esse momento da vida. Nunca. Pode viver com 100 anos que não vai ter esse momento da vida de fazer nosso vida com uma reflexão eu tinha 30 anos, né? E modificar o caminho da minha história. E não morrer do jeito que eu vou morrer agora. Né? Mas simplesmente a vida passou e a pessoa não. Mas a gente começa muito a analisar isso quando a gente tem um encontro com Deus, né? Porque antes disso, realmente, no máximo você faz ali um planejamento de profissão. No máximo. É verdade. E olha lá, né? Mas você não tem um propósito de vida, que é diferente. Com certeza. Seu propósito de vida não vai envolver só o seu lado profissional. Ele vai envolver toda a sua história, né? O seu legado, o que você quer deixar, né? Que quando você morrer, quando você partir dessa vida, o que as pessoas vão lembrar de você, né? Eu acho assim, não que isso seja um peso para nós, não isso como um peso, nossa, então eu tenho que ser perfeito, não é isso, mas certamente, dependendo das suas escolhas e do seu estilo de vida, você vai deixar impressões que vão perdurar por gerações, né? Então assim, eu comecei a ter propósito depois que eu conheci Cristo. Isso. Senão eu realmente tinha a única coisa que me vinha na cabeça na faculdade que eu queria fazer, pronto. Daquilo ali pra frente, não sei o que vai acontecer na minha vida. Né? Então a gente começa a ter essa reflexão, eu acredito muito que é quando você tem realmente um encontro com Deus. É verdade. Né? Amém. Bom, tem muito assunto, né? Mas Já vamos marcar não parte 2. poderemos prolongar muito, porque senão daqui a pouco vai para uma vigília aqui, gente. Vocês não estão entendendo. Bem, Isso também. É muito top. Mas vou deixar as últimas palavras para você, seus agradecimentos, considerações finais, uma mensagem que você queira deixar para o público que está nos assistindo. Fica à vontade, irmão. Tá joia. Bom, pessoal, muito obrigado, o papo foi maravilhoso, né? O que eu quero deixar para todos e todas aqui é que o momento que você está passando hoje não pode definir quem você será amanhã. Então, se você precisa de uma ajuda profissional, procure. Não deixe o tempo correr, não deixe o tempo passar. Quanto mais cedo você procurar uma ajuda, mais cedo você vai ser curado e mais cedo você vai conseguir avançar, tá? Então, assim, não hesitem em procurar ajuda, seja psicológica, seja de um amigo, né? Existe sim um espaço para a cura, independente da situação que a pessoa esteja, tá? E esse foi o meu recado. Prazer. Quem quiser me seguir nas redes sociais, né? De vez em quando eu posto alguma mensagem lá, quiser me procurar para ajuda terapêutica também, acredito que cada um vai deixar aí contatos, né, Dani? A gente vai fazer os cortes. A gente faz os cortes também, o pessoal que acompanha a gente no Instagram. E lá a gente vai estar marcando ela, a página dela no Instagram também. Então, pessoal, aproveite o conteúdo, que são conteúdos edificantes. Por isso que ela está nessa mesa aqui, não é? Ô, Dani, o pessoal já curtiu essa publicação, igual você já pediu, né, Dani? Vamos lá, né? Já comentou, Vamos querer. Vamos querer. Já comentou, já compartilhou, né, pessoal? É muito importante. Desculpa ser repetitivo, mas isso é importante porque só assim o YouTube vai ver que esse conteúdo é relevante, vai te trazer mais conteúdos iguais e vai entregar o nosso conteúdo para mais pessoas. Então, vocês precisam nos ajudar, né? Esse conteúdo é para salvar vidas, almas sedentas que necessitam ouvir o que foi falado aqui. Então, seja o instrumento do Senhor. Manda para um monte de gente aí. Ah, Mário, mas será? Não, só faz. Deixa que Deus faz o resto da obra. Amém, queridos? E mais uma vez foi um prazer, né, Dani? Com certeza. Gente, obrigado por nos assistir. Obrigado por curtir, porque eu sei que você já fez isso. Por compartilhar. Obrigado, Vanessa, por aceitar o nosso convite. Obrigada mesmo, irmão. Foi maravilhoso, foi muito edificante esse conteúdo. E para você que nos assistiu, gente, se você nunca fez essa auto-reflexão da sua vida, agora é o momento. Eu tenho certeza que você não está vendo esse vídeo à toa. Eu tenho certeza que Deus direcionou você para assistir esse conteúdo. A Vanessa também está aqui, porque nós cremos que o Senhor colocou para trazer essa mensagem para vocês. Glória a Deus. Então, gente, não perca tempo. Amanhã você não sabe como vai ser a tua vida. Se você precisa de ajuda, contate ela, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa do Senhor, totalmente confiável. Então, não perde tempo. E
decida mudar o rumo da sua vida. Talvez você tome tais decisões por traumas, por ansiedade, por depressão, por emoções desreguladas, e ela está aqui para ajudar você a trilhar um novo caminho. Amém. Porque como aconteceu comigo, com a Mari, como aconteceu com ela também, quando a gente encontrou Cristo, a gente também buscou ajuda profissional para poder, decifrar algumas coisas que não estavam certas na nossa vida, e a gente decidiu mudar o caminho. Também pode acontecer com você. Então essa mensagem é para você, para sua casa, para sua família, para que tudo venha a ser alterado para o caminho melhor. E onde Cristo chega, nada piora, mas tudo melhora. Glória a Deus. Amém. Amém. Então, já pegou aí teu copo? Já pegou Vamos teu brindar, chá, galera. sua Coca-Cola? Aproveita esse momento aí, chama alguém da tua família e fala: vem cá, vamos brindar com as meninas lá, porque só é completo o episódio quando brinda com a gente. É isso aí. Pessoal, Deus abençoe. Amém. Fique com a gente. Segue a gente nas redes sociais, que vai ter muito episódio bacana esse mês aí, Mês das Mulheres, tá ok? Ô, Glória. Deus abençoe e até o próximo Na mesa. Ô, Glória. Falou, pessoal.